Bom dia, quarto ano. Vamos com a tia Adriana para mais uma aulinha? Começaremos a nossa aula fazendo a correção das atividades da aula passada no grupo 7. Então, peguem a página 103, pois corrigiremos os exercícios 4 e 5. Aqui no exercício 4, a tia já corrigiu o item A, então vamos corrigir os itens B, C e D. Um quarto é a fração que representa a quarta parte. E para calcularmos a quarta parte, devemos dividir a quantidade por 4. Então, 1/4 de 32 réguas. Nós devemos pegar essas 32 réguas e dividir por 4. 32 dividido por 4 é 8, então são 8 réguas. 1/4 de 8 litros. 8 dividido por 4, 2. Então, são 2 litros. 1/4 de 80 árvores. 80 dividido por 4 vai dar 20. Então, são 20 árvores. Vejam só. 8 réguas, 2 litros e 20 árvores. Aqui no exercício 5, a gente tem que fazer a quarta parte dessa pizza. A tia Adriana já tinha esquematizado com vocês. Quantos pedaços são? 2. Então, a gente tem que contornar. Muitos alunos não contornaram, ó. Tem que contornar os 2 pedaços de pizza. E aqui, a gente tem que contornar a metade. A metade é dividir por 2. Quantos pedaços são? 4. Vem aqui e contornem 4 pedaços. A quarta parte, então, representa 2 pedaços e a metade, 4 pedaços. Corrijam. Na página 104, vamos finalizar o exercício 7. O item A, a tia Adriana já fez com vocês. No item B, a gente tem que pintar a quarta parte dessa figura. Essa figura tem, ó, 4, 8, 12, 16, 20 partes. Então, a gente tem que pegar esses 20 pedaços e dividir por 4, para encontrar a quarta parte. Nós devemos pintar 5 pedaços. Pode ser quaisquer 5. Eu vou pintar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho. Corrijam. E vamos para a página 105, exercício 7. Onde Tiago, ele já colocou a quarta parte do total de cadeiras, né, que ele tem que colocar no pátio da escola. Então, o que aconteceu? Ó, ele dividiu o pátio em 4 partes e já preencheu uma com 17. Quer dizer que as outras partes também têm que ter quantas cadeiras? 17. Para descobrirmos o total de cadeiras, devemos fazer 17 vezes 4. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, quantas cadeiras no total ele pretende colocar no pátio? Ele pretende colocar 68 cadeiras. Agora, na página 108, vamos fazer a correção dos exercícios 2 e 4. Aqui no exercício 2, pede para calcularmos o que se pede em cada item. Lembrando que a fração 1/5 representa o quê, meninos? A quinta parte. E para encontrarmos a quinta parte, devemos dividir as quantidades por 5. Então, uma dezena é 10. Dividindo por 5, quanto vai dar? 2. De uma centena, 100. Uma centena é 100. Dividido por 5, quanto vai dar? 20. Muito bem. Corrijam um de vocês. E vamos aqui para o item C. 1/5 de 1 milhar. 1 milhar é 1.000. Dividido por 5, quanto que deu? 200. 1/5 de 75 flores. 75 dividido por 5 deu 15. Façam a correção deste exercício 2. E vamos nessa mesma página corrigir o exercício 4, que pede para determinarmos a quinta parte do tempo de 1 hora, né? Ele vai corresponder a quantos minutos? 1 hora são 60 minutos. Se eu quero a quinta parte, eu devo dividir por 5. Quanto que vai dar? 12 minutos. Então, corresponde a
12 minutos. Façam a correção. E vamos agora para a página 109, exercício 6. Vamos calcular mentalmente a quinta parte de cada uma dessas quantidades? Aqui vai ficar 5 sacolas. Aqui, 20 dividido por 5, 4. E tem mais um zero, ou seja, R$40. E a quinta parte de 555 motos são 111 motos. Corrijam, coloquem certinho. E vamos agora fazer a correção das continhas do caderno do dia 3 de setembro. 9 balas. Dá para dividir para 41 crianças? Não. E 99? Sim. Então, faz o arquinho no 99. A criança que não faz o arquinho no 99 não está conseguindo fazer a continha. O 9 fica com 1 e o 9 fica com 4. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. 9 na tabuada do 4 não tem. Menor mais perto é 8, que é 4 vezes 2. Coloquei o 2. Vou voltar multiplicando. 2 vezes 1, 2. Para chegar nesse 9, 7. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 9, 1. O que eu faço agora? Abaixo 6, que ficou esperando para ser dividido. O 6 vai ficar com 1. E o 17, que sobrou ali, né? Que vai ficar com 4. Tem 17 na tabuada do 4? Não tem. Menor mais perto é quem? É o 16, que é o 4 vezes 4. Coloco o 4 aqui. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 6, 2. 4 vezes 4, 16. Para chegar no 17, 1. Acabei a continha? Ainda não, tenho 3 esperando. Abaixo 3. O 3 vai ficar com 1 e o 12 vai ficar com 4. 12 na tabuada do 4 é 3. Vou voltar multiplicando. 3 vezes 1, 3. Para chegar no 3, nada. 3 vezes 4, 12, para chegar no 12, nada. Então, essa continha deu quanto? 243. Pode ir lá colocar o 243. Vamos para essa segunda. Qual que é a primeira pergunta sempre? 6 balas. Dá para dividir para 53 crianças? Não. E 64? Sim, então tem que pôr o arquinho 64. Eu estou usando o 64. Eu não estou usando esse 6 nem esse 6. O 4 fica com 3 e o 6 fica com 5. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. 6 na tabuada do 5, não tem. Menor mais perto é 5, que é 5 vezes 1. Vou voltar multiplicando. 1 vezes 3, 3, para chegar no 4, 1. 1 vezes 5, 5, para chegar no 6, 1. Sobrou esse 11. O que eu faço agora? Abaixo 6... O 6 vai ficar com 3 e o 11 vai ficar com 5. Tem 11 na tabuada do 5? Não tem. Menor mais perto é quem? É o 10, que é 5 vezes 2. Coloco 2. Vou voltar multiplicando. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 11, 1. Abaixo 6... O 6 vai ficar com 3 e o 10 vai ficar com 5. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. 10 na tabuada do 5 é quanto? 2. Agora, eu vou voltar multiplicando. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 10, nada. Vamos para a próxima. Ah, essa deu 122. Pode ir lá colocar 122. E vamos para essa daqui agora. 2 balas, dá para dividir para 12 crianças? Não. E 25? Sim, tô usando 25. Então, 5 com 2 e o 2 com 1. 2 na tabuada do 1, 2. 2 vezes 2, 4, para chegar no 5, 1. 2 vezes 1, 2, para chegar no 2, nada. Abaixo 5. O 5 vai ficar com 2 e o 1 vai ficar com 1. 1 na tabuada do 1, 1. 1 vezes 2, 2, para chegar no 5, 3. 1 vezes 1, 1, para chegar no 1, nada. Abaixo 6, que ficou esperando.
6 fica com 2 e o 3 fica com 1. 3 na tabuada do 1, 3. Vou voltar multiplicando. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, nada. 3 vezes 1, 3. Para chegar no 3, nada. Então, deu 213. Vamos lá e colocar o 213. Agora, 569 dividido por 71. 5 balas dá para dividir para 71 crianças? Não. E 56? Também não. Nós devemos usar o 569. O 9 fica com 1 e o 56 fica com o 7. Tem 56 na tabuada do 7? 7 vezes 8 é 56, então eu coloco 8 aqui. 8 vezes 1, 8. Para chegar no 9, 1. 8 vezes 7, 56. Para chegar no 56, nada. Tem número para baixar? Não, então eu acabei essa continha. Ela deu 8, resto 1. Vamos lá. Colocar que ela deu 8, resto 1. 8 balas. Dá para dividir para 11 crianças? Não. E 89? Sim. Então, arquinho 89. Estou usando 89. O 9 fica com 1 e o 8 fica com 1. Primeiro na tabuada do primeiro. 8 na tabuada do 1, 8. Vou voltar multiplicando. 8 vezes 1, 8. Para chegar no 9, 1. 8 vezes 1, 8. Para chegar no 8, nada. Também deu 8, resto 1. Vamos lá. 8, resto 1. E a última. 8 balas. Dá para dividir para 42 crianças? Não. E 84? Sim. Então, o 4 fica com 2 e o 8 fica com 4. 8 na tabuada do 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, nada. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 8, nada. Quanto deu essa continha? Ela deu exata, ela deu 2. Corrijam as continhas, se errou, apaga, pausa o vídeo, corrige e coloca certinho. Eu quero que vocês agora peguem o caderno de matemática, pulem uma linha da última continha que fizeram, coloquem o cabeçalho, Colégio Santa Luz Coque, Guaíra, hoje é dia 9 de setembro de 2020, pula uma linha, divisão, pula mais uma linha e copiem as continhas que eu vou passar agora. Copiem essas continhas para a tia Adriana, uma embaixo da outra, depois vocês vão pular uma linha e fazer aqui embaixo, combinado? Quarto ano. Agora a tia Adriana quer que vocês peguem a apostila 7 e abram na página, 112, né? Exercício 1. Vocês farão esse exercício junto com a tia Adriana. Vejam só. Observe com atenção as imagens de bolinhas de gude a seguir e responda ao que se pede. Qual que é o total de bolinhas de gude? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 bolinhas. Vejam o que o item B pede para a gente fazer. Trace linhas, dividindo essa coleção de bolinhas em 4 grupos iguais. Então, como que a gente pode dividir essas bolinhas em 4 grupos iguais? Ó, eu posso dividir aqui, aqui e aqui. Aqui eu tenho um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, não é verdade? 4 grupos. E cada grupo ficou com quantas bolinhas? 2. Então, de acordo com essa divisão feita, vamos completar corretamente as sentenças a seguir. Eu não tinha aqui essas 8 bolinhas? Eu não dividi elas em 4 partes? Então, uma parte dessas 4, né, dessas bolinhas aqui, são quantas bolinhas? Ó, uma parte são quantas bolinhas? São 2 bolinhas. E 2 quartos, ou seja, 2 partes, ó, 2 partes desse total de 4 partes. Quantas bolinhas são? 1, 2, 3, 4 bolinhas. E 3 partes desse total de 4, ó. 3 partes são essas daqui. 1, 2, 3 partes. Só que representam quantas bolinhas? 1,
2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. E 4 partes de 4, ou seja, o total de bolinhas são 8 bolinhas. Então, façam este exercício junto com a tia Adriana e nós faremos mais um juntos também, que está na página 113, os exercícios 2 e 3. Vejam só. O Rogério, ele é marceneiro e ele deverá usar os parafusos que estão mostrados aqui, ó. Olha o total de parafusos. Formando grupos iguais para organizar o seu trabalho. Sobre isso, responda ao que se pede. Trace linhas dividindo esses parafusos em 5 grupos iguais. Então, aqui eu tinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tinha um total de 15 parafusos. E eu tenho que traçar linhas dividindo eles em 5 grupos iguais. Então, ó, dividindo em 5. Cada grupo vai ter quantos parafusos? 3 parafusos. Já está feito aqui no exercício, ó. Um grupo de 3, outro grupo, outro grupo, outro grupo e outro grupo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupos e cada um tem quantos parafusos? 3. De acordo com essa divisão feita, então, complete as sentenças a seguir. Se eu quero 1/5 desses 15 parafusos, ou seja, se eu quero uma parte dessas 5, uma parte dessas 5 é isso daqui, ó. Quantos parafusos são? 3. E se eu quero 3 partes dessas 5? Então, eu quero essa parte e essa parte, ó. 3 partes. 3 partes vão ser quantos parafusos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serão 9 parafusos. E 4/5 desses 15 parafusos, ó. Essa parte, mais essa daqui. Quantos parafusos vão dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parafusos. Ok? Meninos, porém, a gente tem um modo mais prático, né? A gente tem um método para usando apenas 2 operações para resolver esse tipo de exercício, sem ter que desenhar tudo, dividir, né? Para conseguir ter a resposta. Vejam só. Se eu quero calcular 3/4 de 20, por exemplo. Se eu quero calcular 3/4 de 20 ovos, por exemplo. Como que eu sei quantos ovos serão 3/4 de 20? O que a gente deve fazer? Primeiro, a gente pega o 20. Nós vamos dividir ele em quantas partes? Em 4, porque é o denominador da fração que indica em quantas partes a gente vai dividir. Então, eu pego o 20 e vou dividir ele por 4. Cada parte, ó, 20 dividido por 4 dá 5. Cada parte vai ter 5 ovos, supondo. E quantas partes eu quero? 3, eu quero 3 dessas partes. Então, eu pego 5 e multiplico por 3, ou seja, deu 15 ovos, por exemplo. Então, 3/4 de 20 é quanto? 15. Então, para calcular 3/4 de 20, devemos dividir o 20 por qual número, gente? Por 4. Então, devemos dividir... A gente divide pelo denominador, divide o 20 por 4, e o resultado a gente multiplica por quanto? Por 3. Multiplicando por 3 o resultado obtido nessa divisão. Façam esse exercício aqui junto com a tia Adriana e vamos para os próximos. Seguindo este raciocínio que a tia Adriana explicou, eu quero que na página 116 vocês façam o exercício 8. Vejam só. Calcule cada fração de quantidade ou de medida a seguir. Eu quero calcular 2/3 de 63 canetas. Como que eu devo proceder? Eu pego as 63 canetas e primeiro vou dividir em quantas partes? Em 3, sempre pelo denominador. Cada parte
vai ter 21 canetas. Quantas partes eu quero? 2. Então, eu pego esse 21 e faço vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, quantas canetas representam 2/3 de 63 canetas? 42 canetas. Seguindo este raciocínio, vocês farão os itens B, C e D. Vamos agora para a página 117, os exercícios 9 e 10. A Raquel, ela tem R$ 4.284 guardados no banco. E ela vai usar uma quantia equivalente a 2/7. Qual que é a fração 2/7? 2 sobre 7. Do que ela tem guardado. Sabendo disso, que quantia que ela vai usar? Meninos, ela não vai usar 2/7 dessa quantia, então a gente tem que montar. 2/7 de 4.284, o quê? Reais. Como que a gente calcula 2/7 de 4.284 reais? Eu pego 4.284 reais e vou dividir em quantas partes? Em 7. Então, vamos lá. 42 dividido por 7 é 6. Abaixo 8. 8 na tabuada do 7 é 1. 7 vezes 1, 7, para chegar no 8, 1. Abaixo 4. 14 na tabuada do 7 é 2. Cada parte, então, é de R$ 612. Quantas partes que eu quero? 2. Então, eu vou pegar esse 612 e vou fazer o quê? Multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Ou seja, quanto que ela pretende usar? Respondam aqui para a tia Adriana. Ela pretende usar R$ 1.224. Então, no item B, qual que é a quantia que ela não vai usar? Se ela tinha R$ 4.284 e ela vai usar menos 1.224, quanto que ela não vai usar? Vocês vão descobrir e responder aqui para a tia Adriana. Agora, o exercício 10. No sítio do Felipe tem 24 árvores. E ele descobriu que 3/4 desse total são árvores frutíferas, como pés de laranja, manga, abacate e outros. Então, o número que indica o total de árvores frutíferas nesse sítio é... A gente tem que calcular os 3/4 de um total de quantas árvores? 24. Vocês vão finalizar este exercício sozinhos. Pega o 24, divide em 4 partes e depois multiplica por 3.